Muito bem. O tema da nossa mensagem nesta noite é por amor do seu nome. E pensando nesse tema e buscando algumas informações, eu cheguei a algumas conclusões, mas eu gostaria de, primeiramente, introduzir o assunto, falando do que aconteceu na história, aconteceu com o povo de Israel. Porque na história de Israel nós notamos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é fiel e o quanto Deus, Ele cumpre os seus propósitos. Interessante que o povo de Israel, ele transgrediu várias vezes as ordens e os propósitos de Deus. Muito parecido com o que acontece hoje em dia. É fácil nós criticarmos o povo de Israel, mas fazer uma autocrítica é necessária também. E Deus fez tudo isso por amor ao seu nome, por amor ao nome dele. E na vida dos apóstolos nós encontramos também a grande misericórdia de Deus. E também na presente era, quanto Deus é misericordioso. Lamentações 3:23 está aí na tela. Lamentações 3:23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Um texto profundo, um texto onde Jeremias ele estava ali fazendo as suas análises, e em Lamentações nós encontramos essa profunda verdade das misericórdias do Senhor, que elas não têm fim. Quantas vezes nós pecamos, erramos, falhamos, e Deus, pela sua misericórdia, nos mantém em pé. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Ele é irado contra o pecado. Mas demos graças a Ele pelo seu amor e misericórdia. Salmos 40:11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos que estar aos pés do Senhor, sempre lembrando da bondade, da misericórdia, da verdade de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer da ira de Deus, da justiça de Deus. E eu sempre costumo dizer sobre a justiça, que Deus faça a justiça dele em minha vida. E que eu sirva a Ele de forma digna. Nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Mas Deus, Ele usa também a nós. Ele usou Davi, um homem adúltero e assassino. Paulo, perseguidor dos cristãos. Nós vamos ver aqui nessa mensagem esses exemplos. Mas quando nós pensamos e olhamos para trás, vemos que Deus pode nos usar também. Deus pode me usar, pode usar você aonde quer que você esteja. Deus é Deus. E a minha visão de quem é Deus implica na maneira em que eu vivo dia a dia. Eu tenho que entender quem é Deus. Porque nós só vivemos
de forma digna diante de Deus se nós entendemos quem é Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é a salvação em Cristo Jesus. Vivemos dia a dia como não existisse amanhã e esquecemos do amor de Deus. E nós precisamos também, entendendo quem é Deus, viver por amor ao seu nome. Amém? Viver por amor ao seu nome. Então, na minha visão, eu tenho que entender quem é Deus, para eu viver uma vida digna diante de Deus. Então, não adianta eu dizer e cantar que Jesus é meu Senhor, que o Senhor é meu pastor, se as minhas atitudes não são condizentes, e nas minhas atitudes Ele está em segundo plano. Hoje de manhã nós tivemos uma aula abençoadora falando sobre o discipulado, o preço, o custo do discipulado. E Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos seus discípulos. Não é assim? Nós temos que ser discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? A palavra discípulo é aluno, aquele que aprende com o seu mestre. E nós precisamos aprender com o mestre para nós termos uma vida que é orientada pelo Espírito Santo, orientada por Deus. Por amor do seu nome. Devo sempre me apresentar a Deus de maneira que demonstre o quanto eu o amo, o quanto eu sou grato e o quanto Ele é importante para mim, pois Ele me salvou por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O nome do Senhor está acima de todo nome, e Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão de estarmos vivos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é misericordioso comigo por amor do seu nome. E por causa do seu nome, o termo por amor do seu nome pode ser entendido como por causa do seu nome, como se fosse em nosso linguajar informal, uma questão de honra. Deus, Ele faz as coisas por uma questão de honra, Ele vai lá e cumpre. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, misericordioso, por quê? Porque essa é a essência de Deus. Deus é amor, amém? Deus é amor. Então essa é a essência de Deus. Os princípios de Deus são eternos. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ir contra o seu caráter, seus princípios e a sua palavra. Entendendo o termo sobre o amor do seu nome, o quanto o Senhor me ama e também quem é Deus em minha vida, eu quero trazer 2 motivos para anunciar o Senhor por amor do seu nome. Lembrando, lembrar quem é Deus na minha vida me faz anunciá-lo. Essa frase eu quero que você grave nesta noite. Se você tiver como escrever, escreva. Lembrar quem é Deus na minha vida me faz anunciá-lo. Por que anunciar? Nós anunciamos coisas boas. Quem gosta de anunciar coisas ruins é o deprimido, que tem autocomiseração. Aquele que tem autopiedade, ele gosta de falar das coisas ruins para os outros terem dó dele. Mas nós temos que anunciar as coisas boas, amém ou não? Temos que anunciar as coisas boas, mas nós só podemos anunciar as coisas boas se entendemos quem é Deus. Lembrar quem é Deus, o nosso Salvador. Ele fez tantas coisas por Israel, tantas coisas pelos apóstolos, tantas coisas pela igreja, tantas coisas pela minha vida. Eu já contei várias vezes aqui.
sobre o milagre de estar aqui nesta noite? Irmãos, Deus, Ele faz milagre mesmo hoje, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós cantamos aqui, Deus é Deus. E o primeiro caso, o primeiro motivo de anunciar ao Senhor é torná-lo conhecido por seu poder. Primeiro motivo é tornar conhecido o Senhor pelo seu poder. Vamos lá para Salmos capítulo 106. Salmos 106, versículo 8. Já está aí na tela. Não obstante, Ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Deus, Ele faz as coisas em nossa vida para louvor do seu nome. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas é porque Ele demonstra o seu poder. Ele demonstra o poder dele e nós temos que anunciar ao Senhor através do seu poder. E aqui, no contexto, nós vemos do versículo 6 ao 12. E nesse contexto, o salmista, ele afirma sobre o quanto Deus é misericordioso, mesmo em meio à rebelião do seu povo. Aquele povo estava rebelde, sempre se rebeliou, e Deus sempre foi misericordioso. Isso mostra o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus é justo, quanto Deus é amoroso, quanto Deus é compassivo, misericordioso. Versículos 6 a 12, diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daqueles que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Somente depois de tudo acontecer, eles cantaram o louvor, mas mesmo assim, continuaram pecando, reclamando, murmurando. E o salmista que ele fala da ocasião onde Israel passa pelo Mar Vermelho com o pé a seco. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo dele passar. E Faraó seguindo atrás. Mas Deus deu a vitória sobre os inimigos. E eu tenho certeza que Deus tem dado a vitória sobre os nossos inimigos dia após dia. Deus tem dado a vitória na minha vida perante os meus inimigos por amor do seu nome. Porque Ele é fiel. Ele prometeu e Ele cumpre. Diferente da gente. Nós fazemos tantos votos. Nós estamos no final do ano mais uma vez. No ano passado eu estava aqui pregando também no finalzinho do ano, falando sobre propósitos, sobre assuntos que nós poderíamos nos posicionar perante Deus para o ano de 2020. 2020 veio e foi um turbilhão. Nós não imaginaríamos nada disso. Nada. Mas Deus foi fiel com a gente. E estamos aqui, pela graça de Deus. Eu fico feliz de ver cada irmão que está aqui, porque Deus sustentou você
preservou. Mesmo aqueles que contraíram o vírus, estão aqui para a glória de Deus, porque Deus se manifestou na vida deles por amor do seu nome. Fico feliz de ver o Abner aqui. Naquele dia que ele deu testemunho, eu estava aqui. Irmãos, Deus é Deus por amor do seu nome. Nosso pastor, Marcelo também, e ele está aí, firme, por amor do nome de Deus. Deus é Deus. Amados irmãos, do versículo 13 ao 39, estão destacadas as transgressões que Israel cometeram contra os princípios de Deus. E no verso 40, mostra a ira de Deus. E nos versos posteriores, as misericórdias dele. E o salmista finaliza o assunto com as lindas palavras do versículo 48, que eu quero ler aqui também. Para não ficar muito longo, depois você leia esse capítulo inteiro, que é bem legal. E dá para a gente ver a maravilha, as misericórdias do Senhor, mesmo em meio à rebeldia. Versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, amém. Louvai ao Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. O Senhor, Deus de Israel, deve ser bendito. Ou seja, palavras boas, de benefícios, nós devemos anunciar de eternidade a eternidade, até nós, enquanto nós estivermos vivos, anunciar o Senhor. Anunciar a bondade de Deus. Porque assim nós podemos descansar nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor. Então, anunciar ao Senhor é torná-lo conhecido por seu poder, por amor do seu nome. E eu quero aqui falar sobre 2 tipos de salvação. Podemos aqui pensar então sobre esses tipos de salvação. Primeiro que eu quero apresentar para os irmãos e amigos é o livramento das tormentas da vida. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia. Dificuldades, raiva, indignação, também saúde, enfermidade, o homem mau. Deus, ele nos livra, nos protege, mesmo quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, é para o bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por que contribui para o bem? Por amor do seu nome. Todas as coisas devem ser dadas graças e glórias ao Senhor. Não é a mim, mas a Deus. Quantas vezes o Senhor me livrou da morte? Ou algo que iria acontecer de ruim na minha vida? E na sua vida? Às vezes são incontáveis. A gente não sabe. Coisas que o Senhor livrou que a gente nem imagina, porque a gente não passou. É fácil a gente olhar um acidente e falar, olha, Deus me livrou do pior. Mas aconteceu um acidente, aí é fácil a gente entender. Mas é aquelas coisas que não acontecem porque Deus já te livrou antes de acontecer. Sabe aquele ônibus que você perdeu? Sabe aquele horário que você não acordou? Ou sabe aquele dia que você acordou mais cedo e falou, hoje eu vou trabalhar, vou sair mais cedo, vou chegar mais cedo na empresa. A gente não sabe. Coisas ruins poderiam acontecer na sua rotina daquele dia a dia. Mas Deus livrou por amor do seu nome. Deus, ele salvou você pelo livramento da tormenta. O carcereiro lá de Atos, onde Paulo e Silas estavam lá na prisão, e aí a gente conhece essa história, e quando Paulo e Silas falou para ele, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, ali é um livramento da tormenta da vida, porque ali mostrando que os presos estivessem soltos, porque o carcereiro tinha que manter os presos presos, literalmente,
E com a fuga de prisioneiros, ele e a casa dele seria cometida a pena de morte. Por isso que eles falaram, calma, nós estamos aqui. E aí ele pergunta, mas como é que eu faço para ser salvo? Calma, a gente está aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Não vai acontecer nada ruim com você. Logicamente que depois, com o desenrolar da história, nós encontramos lá que o carcereiro e a sua família foram salvos. Mas aí da salvação é da morte eterna, porque eles aceitaram Jesus, eles creram em Jesus, entenderam o propósito de Jesus. Então Paulo e Silas, eles entenderam aquele contexto e usaram de pretexto para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, anunciar o poder de Deus por amor do seu nome. Então nós podemos usar cada situação da nossa vida para mostrar Deus. Para mostrar Deus em cada situação da nossa vida. Se abrir um momento aqui para testemunho de livramento neste momento, o assunto vai longe. Eu tenho certeza que vários irmãos aqui podem chegar e dar um testemunho. É que o primeiro é mais difícil, né? Depois que vem o primeiro, aí vai embora. Por quê? Porque Deus é misericordioso e Ele tem sempre nos livrado, nos salvado das coisas ruins, das tormentas da vida. E aqui eu quero trazer uma história, uma pequena ilustração. O autor é um pastor Ronaldo Alves Franco e foi um fato verídico da infância dele. O tema dessa história, dessa ilustração, é Esqueceram de Mim. Esqueceram de mim. Um dos maiores pesadelos dos pais aconteceu com minha família quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe estávamos viajando num daqueles roteiros de interior em que o ônibus vai parando em todos os lugares, vilarejos, cidadezinhas da região, quando numa dessas paradas desci sozinho do ônibus, ninguém percebeu. Como estávamos ocupando os 3 bancos, o pai pensou que eu estava com a mãe. E a mãe pensou que eu estava com o pai. E assim, eles viajaram cerca de 20 a 30 quilômetros, numa horrível estrada de terra, quando se deram conta de que eu não estava a bordo. Fizeram então o motorista voltar o mais rápido que podia, em meio aos lamentos, suspiros, lágrimas e palpitações de minha mãe. Perdi meu filho. Esqueceram de mim. Olha aqui. A mãe, perdi meu filho e o filho, esqueceram de mim. E aí ficou aquela coisa, aquele suspense. Tenho muitas lembranças da minha infância, mas daquele fato, em particular, eu não me lembro de nada. Mas eu sei o motivo, diz o pastor. Minha mãe contava que, ao contrário do que eles tinham imaginado, eu não estava chorando. Estava até tranquilo demais, olhando as coisas ao meu redor, sem consciência alguma da gravidade do que estava acontecendo. Eu estava perdido e nem sabia. Por quê? Porque Deus guardou, protegeu por amor do seu nome. Muitas coisas podem acontecer, mas Deus está conosco por amor do seu nome. Deus tem um propósito em cada situação, em cada detalhe de nossas vidas, amados. Por amor do seu nome, Deus é Deus, apesar de nós. O segundo tipo de salvação é o livramento do tormento eterno. Podemos aqui pensar, então, além do livramento do cotidiano, das tormentas do dia a dia, da vida, o livramento do tormento eterno. Deus preparou, Ele planejou a redenção e a salvação da raça humana.
Lá em Gênesis 3,15, já está falando ali a primeira profecia messiânica, mostrando que a semente da mulher iria vencer a serpente. O diabo, a semente da mulher, o que é? É Jesus Cristo. Jesus Cristo que nasceu de uma virgem, escolhida por Deus. E a maior salvação é aquela que o Senhor Jesus pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço. Amados irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O preço da nossa salvação foi um preço de sangue. Foi um preço muito alto de alguém inocente. O próprio Deus, Ele deixou a sua glória para morrer por mim e por você. Amados, não há prova maior do que essa. Às vezes a gente não consegue entender, e eu sei por que nós não conseguimos entender. Nossa mente é finita. Mas tenha isso em mente, que Deus deu o que era mais precioso para comprar a sua vida, para comprar a minha vida, o que é mais precioso. O que você tem de mais precioso hoje na sua vida? O que você tem de mais precioso na sua vida? Uns vão dizer que é o filho, outros vão dizer que é o emprego, outros vão dizer que é o cônjuge, outros vão dizer, sei lá, infinitas coisas. Então você pensa no que você tem de mais importante e valioso na sua vida. Você pegar isso e sacrificar, jogar fora por uma pessoa que você nem conhece, que não merece. Deus fez isso com a gente. Nós não merecemos. Ele nos conhece. Desde a fundação do mundo, Deus conhece a gente. Mas a gente não presta. O ser humano não presta, não. Mas Deus é misericordioso. E Ele preparou a salvação por amor do seu nome. Amém? Por amor do seu nome. Deus é Deus apesar de mim. Deus é Deus apesar de mim. Não importa o que eu faça, Deus é Deus. Apesar das minhas vontades, apesar dos meus atos, apesar do que eu penso, Deus é Deus por amor do seu nome. E voltando ao versículo 48 de que a gente leu aqui de Salmos, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Deus é Deus apesar de mim. Lembrar quem é Deus na minha vida me faz anunciá-lo. Grave essa frase. Lembrar quem é Deus na minha vida me faz anunciá-lo. E o primeiro motivo, então, de anunciar é anunciar ao Senhor, é torná-lo conhecido por seu poder. E o segundo, anunciar ao Senhor, é torná-lo conhecido por seu chamado a servi-lo. Chamado a servi-lo. Romanos 1:5. Romanos 1:5 diz o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Em outras palavras, Paulo foi chamado por Deus, por Jesus Cristo, por amor do seu nome. Semelhantemente, eu preciso entender o contexto que então, para eu fazer as devidas aplicações. Nós entendemos o contexto inicial do primeiro ponto, lá de Israel, das transgressões, da infidelidade de Israel, mas a fidelidade de Deus. E agora Paulo, ele foi muito questionado acerca do seu apostolado, do seu chamado para ir. Porque apóstolo, a palavra apóstolo é enviado, tá? Então, a palavra apóstolo, a tradução é enviado. No contexto, Paulo está
está saudando os irmãos lá de Romanos. E aproveita e afirma sobre a obra de Deus em nossas vidas, o chamado para sermos de Jesus Cristo. Mais do que ninguém, Paulo é um grande exemplo de transformação e tratamento do Senhor na vida do ser humano. Paulo, de assassino e perseguidor de cristãos do primeiro século, a maior missionário da história. Eu não conheço outro missionário maior do que Paulo. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Eu não conheço um outro missionário maior do que Paulo na história. E ele era assassino de cristãos, perseguidor. As pessoas não queriam, não aceitavam, porque não confiavam em Paulo. Por que não confiavam? Porque ele estava matando a gente ontem. Hoje ele diz que se converteu. Ele está armando armadilha para a gente. Imagine só, naquela época ali, as igrejas espalhadas nas casas, e Paulo aparecendo lá e conversando, não, agora eu sou um de vocês. Então, ele teve muita dificuldade para ser aceito na comunidade cristã. E eu quero trazer uma curiosidade para os irmãos, que alguns já sabem, outros não, pode ser novidade. Paulo, realmente ele se converteu ao ponto de ter que defender o seu apostolado. Sabe aonde? Em 2 Coríntios capítulo 10, o capítulo todo de 2 Coríntios, se você quiser abrir aí para conferir, é o capítulo onde ele defende o seu apostolado. Ele teve que usar um texto grande em sua carta aos Coríntios, falando, olha, eu sou apóstolo. Eu sou porque Jesus me chamou, Jesus me enviou. E o interessante disso é que 1 Coríntios foi escrito 55 anos depois de Cristo. 2 Coríntios foi escrito no ano seguinte, 56 depois de Cristo. E esse texto que nós lemos em Romanos, apesar de Romanos estar antes de Coríntios na Bíblia, foi escrito no ano seguinte, no ano 57 depois de Cristo. Ou seja, ele já tinha se defendido, as pessoas já tinham entendido a sua defesa, já tinham acreditado, através do Espírito Santo, através dos argumentos que ele utilizou, as pessoas já tinham acreditado, então ele já tinha credibilidade, já tinha crédito para saudar a igreja que estava lá em Romanos, com toda a autoridade de apóstolo de Jesus. Interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sobre essa trajetória, sobre essa cronologia dos assuntos, aonde nós vimos a coisa crescendo, porque todo cristão ele deve ir avançando, ele deve sempre subir, ele deve evoluir espiritualmente falando. Ele deve evoluir. Então, por que nós devemos anunciar o seu chamado? Por que nós devemos anunciar ao Senhor? Porque Ele chamou a todos os cristãos para servir. Todos os salvos precisam servir por amor do seu nome. Eu não preciso servir por amor ao irmão Roberto. Não, por amor a Jesus. Por amor ao Hermes? Não, por amor a Jesus. Ainda mais o Hermes, que é meio feio. Não sei como é que a Neuci conseguiu ver beleza nesse menino aí. Depois amanhã ele me pega lá no escritório. Então, amados irmãos, nós precisamos servir uns aos outros por amor ao nome do Senhor. Amém ou não? Agora uma outra ilustração, pequenininha também. Esse já é o campo mais rico do mundo. O campo mais rico do mundo. O lugar mais rico deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita. Tampouco as minas de ouro e de diamantes da África do Sul, as minas de urânio da União Soviética, lá da Rússia.
e as minas de prata da África. Não, não são esses lugares que nós mensuramos grande valor. Embora isso seja surpreendentemente grande, valioso, os depósitos mais ricos de nosso planeta podem ser encontrados alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local, enterrados embaixo do solo. Todos os dias eu passo em frente a um cemitério. O cemitério Helvétia, porque ali é o desvio para não pagar o pedágio, né? Não é ilegal. Quem mora em Indaiatuba não paga o pedágio se for lá por baixo, viu, gente? Calma aí. Então, nós passamos no cemitério todos os dias. Todos os dias passamos em frente ao cemitério. E dentro das paredes, das tumbas, embaixo da terra, nos túmulos, estão sonhos que nunca se realizaram. Canções que nunca foram escritas. Pinturas que nunca encheram uma tela. Ideias que nunca foram compartilhadas. Visões que nunca se tornaram realidade. Invenções que nunca foram experimentadas. Pianos que nunca passaram da prancheta de metal. E os propósitos nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. Não enterre o seu talento. Mateus 25, 26 fala sobre o talento, para não enterrar o talento. Deus deu um talento para cada um de nós, deu dons. E muitas vezes nós enterramos os talentos. Então, lembre-se de que nós precisamos fazer algo com aquilo que Deus nos deu. Deus deu dom e talento para cada um de nós. E eu sei que você está pensando nesse momento sobre o seu dom, sobre o seu talento. Não enterre. Não enterre. Esta ilustração, ela foi tirada de um livro, Conta Mais Uma, da editora Mensagem para Todos. Então, este é o campo mais rico do mundo. E que o campo mais rico do mundo seja, então, a igreja do Senhor que se encontra aqui no Jardim Garcia. Que nós possamos colocar os nossos dons, nossos talentos em prática. Despontar, porque no serviço do Senhor é o único lugar que não falta vaga. Quem está desempregado aqui? Quem está desempregado aqui? Levanta a mão. Um. Quem mais? Todo mundo está trabalhando? Só tem um desempregado? Vamos fazer uma oração para o Léo. Já se segunda-feira recebeu uma ligação, né, Léo? Irmãos, no trabalho do Senhor não falta emprego. No mundo secular falta. Quem tem emprego aqui, segura o seu aí. Porque não está fácil aí fora. É só Deus na causa, viu? E Deus vai te abençoar, Léo. Nós sabemos, porque Deus é Deus apesar de nós. E Ele vai fazer isso por amor do seu nome. E a minha oração, Léo, é que o seu próximo emprego seja um emprego que não te rouba o domingo. Para que você esteja disponível na casa do Senhor. E o servo que não serve, não serve. O servo que não serve, não serve. O serviço é o que mais encontramos na Bíblia. O Senhor me chamou ao serviço, o Senhor chamou os seus discípulos ao serviço, o Senhor veio para servir. Com isso, a vida do cristão é servir. Sirva, porque você deve anunciar o Senhor através do serviço que Ele te chamou. O Senhor deve ser conhecido também por minhas obras, pelo meu serviço, pelo meu caráter, pelo aquilo que eu sou. O meu caráter deve ser o caráter de Cristo. Porque cristão nada mais é que pequenos cristos, miniaturas de Cristo. Então, se nós somos miniaturas, nós somos uma réplica, então essa réplica tem que funcionar igual.
miniaturas de Cristo, com o mesmo caráter. O servo que não serve, não serve. O Senhor me chamou a servi-lo com alegria. Chamou a mim e chamou a você. Para servir ao Senhor, preciso entender o que é o senhorio e como isso impacta na minha vida. Se eu não entender o que fazer, como fazer, e quem é o Senhor na minha vida, o que o Senhor tem de responsabilidade e o que o servo tem de responsabilidade. O Senhor é dono do servo. No contexto bíblico, o Senhor, ele era dono e o servo nada mais é que escravo. Nós temos que ser escravos de Cristo, e nós temos a marca de Jesus, porque os escravos eles eram marcados também. Quem aqui tem o sobrenome Silva? Um monte de gente, né? Eu sou Silva também, viu? E a maioria das vezes, na questão da origem do Silva, eu fui buscar a origem, a maioria dos brasileiros que tem Silva no sobrenome, porque são descendentes de escravo. Por quê? Porque a família Silva de Portugal, ele marcou os escravos e colocou o sobrenome nos escravos, tudo de Silva, para mostrar que era dele. Entende? Então, nós precisamos entender que nós somos de Cristo e nós temos o nome de Cristo gravado em nossos corações, para a glória dele, por amor do seu nome. E nós precisamos fazer algo, fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Não há por que estar aqui, se não for para servir. Então, serviço, eu quero 2 tipos de serviço trazer para vocês, é exemplo que eu trouxe, 2 tipos de livramento de salvação, quero trazer 2 tipos de serviço. Então, o primeiro é o serviço no corpo, ou o serviço ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. Nós precisamos servir uns aos outros, é assim que a Bíblia manda, servir uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Não é suportando porque eu não gosto da Michele, eu tenho que suportar ela porque Deus mandou, não. Eu tenho que suportar de dar suporte. Como o irmão Balão disse aqui, nós temos que dar suporte ao pastor Marcelo. O nosso pastor, ele precisa de suporte. Vamos dar suporte à família do pastor e nós, não somente ao pastor, uma família dar suporte à outra. Nós precisamos suportar uns aos outros. No corpo de Cristo, meus amados, tem serviço para todo mundo. No corpo de Cristo, sempre há vagas, como eu disse aqui. E o voluntariado é uma perfeita ação do Espírito Santo no seio da igreja. Somos todos voluntários no reino de Deus. E o que muda é a disponibilidade de cada um, que cada um tem para fazer a vontade de Deus. Deus quer usar cada um de nós. Mas você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível. Gosto muito de outra frase que me faz muito sentido em minha vida. Uma frase que me anima quando querem me colocar lá para baixo. Quando menosprezam a minha capacidade intelectual. Sei que isto acontece muito por conta de eu, Ricardo, não concordar com a política dentro da eclésia, dentro da igreja. E que política é essa? A política de interesse, de trocas de interesses. Então, assim, eu conheço, amados, pasmem, pastores que um chama para ir pregar na igreja dele, e aí dá uma boa oferta. Em contrapartida, eu vou te chamar para vir na minha, e aí a igreja também dá uma boa oferta. Eu conheço, tá? Eu conheço. Isso não é barganha? E a igreja que sofre. Política dentro da igreja. Olha, se você fizer do jeito que eu quero, eu te apoio e vamos até o fim. Amados irmãos, nós devemos seguir a Bíblia. Nós temos que seguir o que está aqui, E a palavra de Deus diz para a gente ser verdadeiros. Sem partidarismo, sem acepção de pessoas.
Por que que o irmão é mais bonito do que o outro, ou o irmão é mais rico do que o outro, aparentemente é rico, eu vou dar mais atenção para ele? Irmãos, não é assim que a Bíblia fala. Se entrar um mendigo aqui, ele tem que ser tratado como aquele que é o mais sublime, o mais importante. Se entrar aqui o presidente da República e o mendigo, os dois têm que ser tratados igual. Porque na casa de Deus não deve ter acepção de pessoas, no corpo de Deus, no corpo de Cristo não deve ter acepção de pessoas. E lá vai a frase: Deus usa os disponíveis. Você está disponível para Deus? Deus usa os disponíveis. Diz o ditado: Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é isso que eles falam por aí? Mas eu vou além, que Deus usa os disponíveis, porque não adianta você ser capacitado, Deus te capacitar e você não estar disponível. Você não está disponível, você não será usado. Porque Deus não vai colocar na sua cabeça, vai forçar você a fazer algo que você não está disponível. Deus vai colocar outro no seu lugar para fazer a obra dele, que ele tem de propósito, por amor do seu nome. Quantos irmãos são muito mais capacitados do que eu? Quantos estão disponíveis para fazer o nome do Senhor conhecido? Uma caixa de ferramentas, para que serve uma caixa de ferramentas? Para estar cheia de ferramentas, e as ferramentas são para quê? Para consertar, não é isso? Auxilia no conserto, no manusear daquilo que você vai mexer. Se é um carro, se é uma parede, enfim, tem que ter ferramenta para facilitar. Mas uma ferramenta dessa, trancada no cadeado, vai servir para alguma coisa? A não ser para ser peso de porta. Não serve. Por isso tem que estar disponível, tem que estar destrancado. E a nossa vida, como caixa de ferramentas de Deus, deve estar destrancada, disponível para Ele pegar o que Ele quiser e a gente fazer aquilo que Ele deseja de nós. Esteja disponível. Esteja disponível. O ano vai começar. E que Deus nos derrame a graça de que essa pandemia acabe e que nós possamos estar livres para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Apesar do jeito que nós estamos, também estamos fazendo a vontade de Deus, mas com mais restrições. Mas que 2021 seja um ano mais aberto a relacionamentos. Que nós possamos anunciar a Cristo. Jesus está voltando. Eu creio que está mais perto do que nunca. Os sinais estão aí, mostrando que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja está iminente, está mais perto do que nunca. Então, seja uma caixa de ferramenta disponível para o Senhor. E o segundo tipo de serviço, então, primeiro é o serviço no corpo de Cristo. E o segundo é o serviço ao Evangelho ou no Evangelho. Então, servir no Evangelho, porque o Evangelho transforma. O Evangelho transforma, amados irmãos. Leve o Evangelho. Não sou eu, não é você que vai convencer as pessoas que precisam de Jesus, mas o Evangelho apresentado para a pessoa, o Espírito Santo vai tocar na vida dela e ela vai entender que ela precisa de um Salvador, que ela precisa de Jesus Cristo. E nós vamos encher o céu e saquear o inferno. Porque as pessoas estão indo para lá. As pessoas estão indo para lá e nós precisamos... Deus vai prestar contas com a gente. Por aquelas pessoas que você deixou de falar de Cristo. Se eu amo ao Senhor, eu tenho convicção de que devo servi-lo. Se eu o sirvo, eu sirvo por amor do seu nome. O serviço ao Evangelho consiste em levar o Evangelho em diversas formas. Como eu posso levar o Evangelho? Em evangelismo, discipulado, grupos familiares,
missões urbanas, ajuda ao necessitado, bom testemunho e etc, etc, etc. Entende? Você pode levar o evangelho de diversas formas. Hoje nós temos redes sociais, hoje nós temos a internet aí, ó, para levar o evangelho ao mundo inteiro. Coisa que não tinha há 20, 30 anos atrás. E Deus é maravilhoso. Mas tudo isso acontece por amor do seu nome. Lembrar que Deus, quem é Deus na minha vida, me faz anunciá-lo. Anunciar entre as nações é uma tarefa do cristão. Os anjos, eles desejam, almejam anunciar o evangelho, mas não podem, porque essa é uma tarefa do cristão, é uma tarefa do ser humano. Enquanto os cristãos se acomodam, outros segmentos só crescem. Não se trata de competição, se trata de levar o milagre da salvação àqueles que não conhecem o Senhor e estão perdidos em seus delitos e pecados, condenados ao tormento eterno. Irmãos, existem muitas pessoas que não conhecem de Cristo ainda hoje, com toda a tecnologia, com todo o acesso, não conhecem de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é relacionamento. Jesus não é literatura, Jesus é relacionamento. Eu aprendi no seminário que no evangelismo você não pode ser o crente chato. Você tem que fazer amizade, conquistar a confiança da pessoa para poder levar o evangelho através da sua vida. E aí você vai implantando na vida daquela pessoa que está com você as atitudes, o evangelho. E aí depois começa o discipulado, começa o estudo, começa os versículos. E aí Deus vai fazendo a obra e a coisa vai acontecendo. Que possamos, amados, fazer tudo por amor ao seu nome, ao nome de Jesus, que nos salvou e nos chama ao serviço constante. Para finalizar, amados, eu quero aqui trazer ainda em Romanos, capítulo 1, o resultado de ser de Cristo. Romanos 1, 16 e 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito, mas o justo viverá da fé. Este é o resultado daqueles que são chamados por Cristo, para ser de Cristo, conforme nós lemos no versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. E a recompensa pelo serviço, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, 10 diz o seguinte, 10 e 11. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. E quem são os santos que os hebreus aqui estavam servindo? Os santos são aqueles que são de Cristo, são aqueles santificados, os separados para Cristo, como Paulo fez aqui a sua introdução, aqui a sua saudação aos santos, aos separados para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, 1:1, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, chamado para o Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aos santos de Efésios, aos santos de Colossos,
aos santos do Garcia, nós possamos ser considerados santos, separados para Deus. Que eu tenha sempre o foco na missão. Que eu tenha sempre o foco no meu Senhor. Mesmo com falhas, Deus usa o seu servo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo mova os corações ao serviço ao reino. Como aquele hino do cantor cristão, no serviço do meu rei eu sou feliz. Será que nós somos felizes? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe.